Meus irmãos, nós vamos dar continuidade nessa manhã à nossa série de estudos relacionado à classe dos novos membros. E hoje nós partiremos para a quarta aula dessa série, que é sobre a queda do homem, o pecado e o castigo. E eu convido os irmãos a abrirem o Santo Livro, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. E eu peço, por gentileza, irmãos, mantenham este texto aberto durante o estudo, porque nós vamos utilizar bastante essa passagem. É o texto base deste estudo dessa manhã. E vamos abrir outros versículos também, vamos manusear bem a palavra nessa manhã, mas esse aí eu quero que os irmãos deixem aí separado, para que a gente possa trabalhar bem ele nessa manhã. Gênesis 3, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, quando nós falamos sobre a queda do homem, a Bíblia ela relata no sentido, o homem aqui, referente a toda uma humanidade. É certo, igreja, a gente tem que entender nessa manhã que a Bíblia é clara, que Deus criou Adão para ser o representante ou cabeça de toda a raça humana. E também, como cabeça que Adão é, essa liderança natural, ele agiu em nome de toda a humanidade, e todas as consequências e ações afetam todos nós. Todos nós. Por que isso? Por que Adão ele é esse representante de toda a humanidade? Primeiro, igreja, Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Segundo, Adão, meus irmãos, Deus criou Adão à sua imagem, ou seja, a imagem do próprio Deus. Essa referência está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde está explícito ali essa referência. Terceiro, irmãos, foi Adão que Deus fez a primeira aliança. O primeiro pacto que Deus fez com o homem foi justamente com Adão, a primeira aliança. E deu a ele ali a terra e o pleno domínio sobre toda a criação que Deus havia feito. Meus irmãos, essas três referências que eu dei aqui, o porquê que Adão ele representa a todos nós, e às vezes algum irmão pode dizer, mas eu não dei autonomia para Adão me representar, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, Jesus nos representa. E por que não questionamos a representatividade de Jesus na nossa vida? E negamos a Adão.
Porque o mesmo Deus que escolheu Adão para nos representar, é o mesmo Deus que escolheu Jesus e o entregou à cruz para nos representar também. Ou seja, não devemos questionar, mas sim aceitar o que a Bíblia ela descreve acerca disso. Paulo aos Romanos, e eu convido os irmãos a abrirem comigo, Romanos capítulo 5, versículo 12, deixa isso claro. Essa representatividade de Adão. Vamos lá? Romanos 5, versículo 12. Olha, irmãos. Paulo aqui é claro aqui nessa passagem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, por esse homem entrou o pecado no mundo. Aí ele continua. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Estão vendo, irmãos? A referência é muito direta. O pecado de Adão foi transportado para todos nós. Nós somos herança de Adão, herdeiros dele. E aqui, irmãos, a palavra deixa clara que passou a todos os homens, ou seja, todos nós, porque todos pecamos. 1 Coríntios também, irmãos, capítulo 15, versículo 45, quero que os irmãos abram, hoje nós vamos manusear bem a Bíblia, como tem ocorrido, né, nas nossas escolas bíblicas, para que os irmãos manuseiem a Bíblia, entendam aquilo que a palavra quer nos relatar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Vamos lá? Olha que texto fantástico, irmãos, e deixa claro essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de Adão na queda de toda a humanidade. Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é esse último Adão, irmãos? Cristo, Jesus. E aqui a palavra está apontando que este primeiro Adão, tudo iniciou nele. Tudo começou naquilo que Deus fez, naquilo que Deus assim decidiu. E assim, irmão, nós vamos entender, segundo a Confissão de Fé Batista de 1689, pela qual nós optamos, que Deus criou o homem justo e perfeito. Quando ali, irmãos, Deus criou o homem, a Bíblia é clara que Deus criou o homem para que ele fosse a sua imagem e semelhança. Ou seja, o princípio de Deus para criar o homem, para que ele fosse perfeito, justo. E lhe deu uma lei justa também, que seria para a vida se ele a tivesse guardado. E aí nós vamos ver no decorrer do estudo que, infelizmente, o homem não guardou. Ou para a morte, se a desobedecesse. O texto, a referência, está lá em Gênesis 2, versículo 16, 17. Que lei justa é essa Deus proporcionou ao homem? Olha lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, essa explanação descrita aqui na confissão de fé, de fato mostra aqui, irmãos, uma prova que Deus submeteu a Adão e Eva. Mas às vezes pode surgir uma pergunta dos irmãos aqui nessa manhã.
Amém, pastor? Sim. Mas se Deus já sabia que o homem iria falhar nessa prova, por que que ele mesmo assim fez essa prova para o homem? Por que que Deus submeteu o homem a essa prova, sabendo que ele seria reprovado nela? Meus irmãos, a resposta ela é fácil e clara para dizer aos irmãos. Naquilo que nós temos aprendido e já aprendemos nas últimas aulas sobre as Escrituras, né? Sobre o Deus e a Santíssima Trindade, sobre a última aula, sobre a criação de Deus, naquilo que Ele criou para a glória do Seu santo nome. Meus irmãos, tudo que Deus fez foi devidamente calculado, certo, dentro da sua soberania e sabedoria que Deus tem. Meus irmãos, Ele sabia que tudo que Ele fizesse ali, mesmo que o homem fosse reprovado nessa prova, nessa lei pela qual ali ele destinou ao homem, Ele sabia que tudo que aconteceria no erro do homem e em tudo naquilo que transcorreria dentro da Bíblia no passar dos anos, no final o nome dele seria louvado. O nome dele seria engrandecido. O final é esse, irmãos, Deus recebendo glória para si. Ou seja, tudo que está descrito na Escritura Sagrada, irmãos, nós precisamos entender e ter uma certeza clara. É para a glória de Deus. Por mais que às vezes não entendamos, por mais que às vezes tenhamos, algum tipo de receio a alguma passagem, a alguma história bíblica, e a Bíblia, há histórias muito controversas, histórias muitas vezes difíceis de serem compreendidas. Mas, meus irmãos, Deus ele é supremo, Ele é gracioso, e tudo que Ele fez foi para louvor do nome dEle, da glória dEle. Amém, igreja? Está entendido até aqui? Vamos lá, então? Meus irmãos, e foi o que aconteceu, né? Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Deus fez tudo ali. E a Bíblia é clara ali no capítulo 1 de Gênesis, os irmãos vão ver lá, se os irmãos lerem todo o capítulo 1, que foi ali a criação de Deus, tudo aquilo que Ele fez, sempre no final dos dias, os irmãos sabem, Deus criou tudo em 6 dias, e no último dia Ele descansou. E em tudo que Ele fazia, irmãos, ele dizia o seguinte: Deus viu que era bom. Ou seja, tudo que Deus fez, igreja, era para o nosso bem. É porque Ele viu que era bom, era agradável. Mas aprove o homem se corromper. E aquele tempo de bênção, aquele tempo de perfeição, durou muito pouco tempo. E aconteceu, meus irmãos, de Satanás valer-se da sua astúcia, da serpente, para seduzir Eva. E em seguida, esta seduziu Adão, que sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediram a lei de sua criação e a ordem dada a eles de não comer o fruto proibido, do que Deus foi servido permitir esse pecado deles, de acordo com o seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Foi o que eu disse, irmãos. Tudo que Deus fez foi nesse sentido. E o ponto que nós temos que abordar aqui nessa manhã, e eu quero que os irmãos se atentem bem nisso, foi o aparecimento da serpente ali no jardim. A Bíblia não relata, irmãos, como que a serpente apareceu. Como que aquele mal ali entrou naquele momento. E isso também, irmãos, é algo que está dentro da soberania de Deus. A Bíblia não declara claramente isso, mas nós vemos no decorrer das Escrituras Sagradas, e isso é claro, né, que no restante da Bíblia, a figura da serpente aqui,
ela é a personificação de Satanás. Em outras referências, a figura do dragão. Ou seja, falar-se de serpente é a figura do diabo, de Satanás. Segundo, meus irmãos, nós precisamos aqui entender nessa manhã, é que conforme o relato bíblico, e nós vemos isso, a serpente, ela começou a tentar a Eva. Não foi a Adão, ele foi a Eva primeiramente. E a pergunta que a gente faz aqui, por quê? Por que a serpente, ela tentou a Eva primeiramente? Por que ela foi Eva, direto ali, e não foi a Adão? Ela poderia muito bem ir os dois juntos, ou poderia ir somente em Adão. Meus irmãos, e o que nós entendemos? O que a Bíblia deixa que nós possamos realmente entender? A serpente, meus irmãos, ela sabia, o adversário aqui sabia que o pacto, a primeira aliança que Deus tinha feito, não tinha sido com Eva diretamente. A Bíblia relata, meus irmãos, que o primeiro pacto foi feito com Adão. Então a serpente, sabendo disso, que o pacto, a aliança havia sido feito com Adão, viu em Eva, irmãos, a possibilidade de distorcer, confundir e manipular Adão, para que ele não pudesse continuar naquele propósito. Porque Deus fez um acordo direto com Adão. Então ele pensou o seguinte: vou atacar Eva, porque de algum modo ali ela não estava presente naquele primeiro momento, naquele primeiro pacto. Então, através de Eva, eu vou poder manipular a mente de Adão, vou poder desvirtuar dele, desse pacto que eu fiz com ele mesmo, e todo aquele propósito de perfeição, de graça, de bênção de Deus, poderia ser minado. E nós vamos ver no decorrer, meus irmãos, do estudo, que isso aconteceu. O terceiro ponto, meus irmãos, e aí nós vamos ver, e é por isso que eu pedi que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta no capítulo 3 de Gênesis. E quero dizer também para a igreja que os irmãos entender esse capítulo 3 de Gênesis é fundamental, porque entendendo esse capítulo 3, você vai entender boa parte das Escrituras Sagradas. Porque, meus irmãos, os irmãos vão ver durante o estudo que, entendendo o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar respostas para várias indagações, não só no cânon bíblico, mas para a nossa vida hoje, nos dias atuais. Muitas coisas, irmãos, que acontecem conosco hoje, nos nossos dias, este capítulo 3 de Gênesis dá explicação. E os irmãos vão ver claramente isso aqui no estudo. Então vamos lá, abrir Gênesis 3. Olha o que a Bíblia fala aí. Primeiro, irmãos, o primeiro ponto que nós vamos ver nessa manhã é o ataque da serpente justamente em cima da palavra de Deus. A primeira coisa que a serpente fez foi colocando dúvida na palavra de Deus. Está lá no versículo 1. Acompanhe comigo, irmãos. Olha o que a serpente fez aqui, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Os irmãos estão vendo aí? A serpente colocando dúvida naquilo que Deus tinha feito. Fez uma pergunta ali para a mulher, para colocar dúvida. Olha, foi assim que Deus falou mesmo? É isso? Você confirma para mim que foi isso que Deus falou? Foi o conceito que Deus fez com vocês mesmo? Você não quer perguntar a Adão lá não? É isso mesmo? Então, primeira coisa, nessa manhã, irmãos, a serpente começa colocando dúvida sobre a palavra que Deus tinha dado. Segundo ponto aqui que a gente tem que aprender nessa manhã. Eva, irmãos, ela cometeu o erro de dialogar com a serpente.
Está descrito aí no versículo 2 e 3. Até aquele momento ali, irmãos, Eva era inocente, pura. Como eu disse, e a confissão de fé deixa claro, que Deus criou o homem para ser perfeito, justo. Não havia malícia no homem, irmãos. Não havia cobiça, não havia sentimentos maus no coração do homem, até aquele instante. Então Eva, eu acredito, igreja, que inocentemente ela cometeu esse erro de começar a dialogar ali com a serpente, com Satanás. Como eu disse, a serpente era uma personificação do diabo. Então ela cometeu esse erro ali de dialogar. Ó, nós vamos ver aqui, ó, a partir do versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Nós vemos em alguns estudos, irmãos, que o primeiro concerto que Deus fez com Adão, a Bíblia não relata de tocar na árvore. A Bíblia fala de não comer da árvore. Então aqui a princípio, irmãos, já houve aqui uma distorção. Porque Eva ali, ela às vezes não entendeu muito bem, e aqui a serpente já começou a enxergar que em Eva havia uma grande possibilidade de tudo acontecer e de ser desvirtuado esse plano perfeito de Deus. Olha para vocês verem. Outro ponto que a gente tem que ver aqui nessa manhã, irmãos, é que a serpente, ela contradiz a palavra de Deus. Então, primeiro, ela colocou dúvida. Ela deixou Eva confusa acerca do concerto. Segundo, ela contradiz a palavra que Deus tinha dado. Isso está expresso aí no versículo 4 e 5. Vamos acompanhar juntos aí, ó. Olha aí para você ver. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui ele já diretamente ele ataca a palavra de Deus. Ele contradiz ela claramente. Olha, é como se ele quisesse dizer para Eva assim, olha, não escuta o que Deus falou não. Faz aquilo que eu estou falando. Faz aquilo que eu estou dizendo. Meus irmãos, e eu quero dar uma pausa aqui no estudo e perguntar à igreja aqui. Isso tem acontecido nos dias de hoje, sim ou não, igreja? Hã? Sim ou não? Sim. A serpente, irmãos, do mesmo modo ela tem feito isso nos dias atuais. Tem colocado dúvida. Tem contradido aquilo que Deus tem falado com você através das Escrituras. É isso mesmo? Não pode fazer isso? Ah, deve fazer isso? Não deve? Meus irmãos, nós somos constantemente testados no nosso dia a dia. Se os irmãos forem parar para pensar aqui, na semana que passou agora, eu tenho certeza que em algum ponto, se nós somos realmente uma igreja, um crente verdadeiro, um crente firmado nas Escrituras Sagradas, um crente que realmente tem uma fé robusta, consolidada em Deus, nós somos provados. Porque, meus irmãos, o ímpio, ele não aceita a condição pela qual temos e aquilo que somos pela palavra. Então ele nos questiona. Ontem, voltando de viagem com os jovens, nós tivemos um evento solidário ali, que nós temos um culto ali de adoração ao Senhor. Nós estávamos comentando justamente sobre isso. O quanto hoje somos provados. As pessoas provam e vão no nosso calcanhar de Aquiles. Porque se nós somos crentes e temos um testemunho, uma vírgula, irmão, que você fazer diferente daquilo que Deus fala, eles vão te questionar. Mas você não falou que era assim? Por que você está fazendo isso agora? O adversário, irmãos, ele é mestre para isso.
É mestre para pegar uma vírgula que você anda fora daquilo que ele fez o conserto com você, para te questionar, para te humilhar e para te denegrir. Ou seja, meus irmãos, temos que estar revestidos com as armas celestiais de Deus na nossa vida, para que quando formos provados, e o adversário muitas vezes vai usar a própria palavra para nos contradizer. É isso que acontece, irmãos. Ele vai usar a Bíblia para apontar em você. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos: estamos preparados para responder? Estamos preparados para realmente seguros da nossa fé? Respondermos, nos posicionarmos perante essa situação? É algo que os irmãos vão refletir nessa manhã. E precisamos entender, irmãos, que o principal alvo de Satanás não é tocar na nossa saúde, não é tirar emprego de nós, não é tirar bens materiais. Não, irmãos. Porque às vezes a gente vê os nossos irmãos de igrejas pentecostais e neopentecostais com um entendimento distorcido acerca do diabo. Não é que queremos, irmãos, ser especialistas em Satanás, de forma alguma. Mas, irmãos, a Bíblia, a Escritura, ela é clara que Satanás, ele pode até tirar isso, ele pode tirar emprego das pessoas, pode tirar saúde, pode fazer tudo isso. Porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o principal alvo dele não é esse, irmão. Sabe qual que é o principal alvo de Satanás? A mente. Ele ataca nos pensamentos das pessoas. Para desvirtuar, para confundir, para atrapalhar. Meus irmãos, e é isso que tem acontecido nos dias de hoje. A mente tem sido atacada porque não há uma doutrina sólida, robusta, não há uma vida devocional, íntegra, de oração, de súplica. É o que tem acontecido. Isso discorreu desde Adão até hoje tem acontecido. Você quer combater o diabo, irmão? Leia as Escrituras. Se aprofunde nela. Viva ela. Busque nela. Aí sim, você estará se defendendo e se preservando dos dados malignos do adversário. Pois bem, irmãos, então aqui nós aprendemos que o ataque da serpente começou colocando dúvida, foi de Eva errando em dialogar com o adversário e principalmente a serpente contradizendo a palavra de Deus. Pois bem, dando continuidade aqui, irmãos, nós vamos. O próximo tópico da confissão de fé diz o seguinte: nossos primeiros pais, por este pecado da desobediência à ordenança de Deus, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles. Por isso a morte veio sobre todos. Então, irmãos, a pergunta que eu faço aqui nessa manhã: quando que aconteceu a consumação da queda do homem? Qual foi o momento exato ali que o homem caiu, que foi a queda do homem? Vamos ver lá? Versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Por isso que eu pedi que os irmãos mantivessem aberta, não fechem. A gente vai... O texto base é ele. É aí que nós vamos entender sobre a queda do homem, o pecado e o castigo. Olha o que o versículo 6 fala aí, irmãos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, irmãos, nesse versículo aqui, a gente vê claramente que nesse instante foi a queda do homem. Foi quando ele desobedeceu a ordenança de Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há alguns aspectos, irmão, que a gente precisa entender nessa manhã sobre a queda do homem.
Primeiro aspecto, presta atenção, e está descrito nesse versículo 6 que nós lemos, é que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Meus irmãos, por certo, eu imagino que Eva deve ter passado ali muitas e muitas vezes de frente à árvore, né? Ela passou ali, ela viu, mas, meus irmãos, o olhar dela, que ela tinha até aquele momento, antes do pecado, era um olhar gracioso, né? Ela olhava a árvore do conhecimento do bem e do mal, sem aquele olhar de cobiça, né? Ela falava assim, não, está ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela foi feita para a glória de Deus. Se Deus mandou não comer dela, está tudo certo, eu não vou comer. Ali, Deus está sendo louvado ali, e ponto final. Entendeu? Só que aqui, meus irmãos, o que aconteceu? Depois que ela foi ali acometida pelo pecado, ou seja, o mal entrou dentro dela, ela começou a olhar a árvore do conhecimento do bem e do mal com outros olhos. Aí já não era um olhar mais gracioso. Não era um olhar mais ali de bênção, não. Ela começou a olhar ali, meus irmãos, com um olhar de cobiça. Um olhar diferente do que ela tinha habitualmente. Então, o primeiro aspecto aqui, irmãos, do que a queda do homem, o que o pecado faz com a pessoa. É os olhos primeiro. É o que você vê. Vamos lá? Segundo aspecto, irmãos, que foi ali o erro, né? O mal que o pecado trouxe ali para a criação, né? Foi que, a partir daquele momento ali, a Bíblia relata aí, que aquilo começou a se tornar agradável aos olhos de Eva. Meus irmãos, aqui os olhos dela estavam corrompidos. Ela já não olhava aquilo por uma satisfação em Deus, mas por uma satisfação pessoal. Ela viu que era agradável aos olhos dela. Por isso que ela comeu, por isso que ela desobedeceu. Já não era para que Deus fosse louvado, mas era para a satisfação dela, para o entendimento dela. O terceiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos é justamente isso. A Bíblia relata aí que era para dar entendimento. Está aí descrito aí, irmãos, no versículo 6. Para dar entendimento. Ela já não se conformava mais com o entendimento vindo de Deus. Ela não se conformava mais com o entendimento que Deus tinha proporcionado para eles. Para a perfeição, para a justiça nele, mas não. Ela queria um entendimento dela. Um entendimento próprio dela, meus irmãos. E aqui nós vemos nessa manhã, igreja, que esses três aspectos que eu pontei aqui, presta atenção, denotam como o pecado se constrói na vida da pessoa e o quanto esse pecado destrói a vida do homem. Aí nós vamos entrar agora, porque nós falamos da queda do homem. Amém, igreja? Falamos da queda. Agora vamos falar sobre o pecado. O que o pecado faz? O quão prejudicial ele é na nossa vida, na vida do homem. O quanto ele ataca tudo na nossa vida e nos faz tornarmos mortos. Fez o homem ali se tornar morto em seus pecados. Que a Bíblia relata ali em Romanos 5, né? 12, que nós já lemos esse versículo, essa referência já. Meus irmãos, e tudo ali se concretizou a queda. E agora nós vamos ver os efeitos do pecado. O que o pecado causa na vida do homem? Causou ali a Adão e Eva. Versículo 7, irmãos, acompanhem comigo. Nós vemos aqui dois aspectos principais que estão descritos aí no capítulo 3 de Gênesis e que a gente precisa aprender nessa manhã. Dos efeitos da desobediência, do pecado na vida ali de Adão e Eva. Primeiro aspecto, está aí no versículo 7, irmãos. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus.
Irmãos, foi a primeira coisa que quando ali houve a consumação do pecado, quando o mal entrou na vida de Adão e Eva, aconteceu nele. Os olhos abriram. Ou seja, toda a simplicidade, a humildade. Irmãos, de uma coisa que antes não havia mal naquilo. Antes do pecado, do mal entrar na vida de Adão e Eva, eles andavam nus ali nos jardins do Éden, sem constrangimentos. Era tudo bom, era tudo tranquilo. Não havia pecado naquilo, não havia constrangimento na vida deles. Não havia nada. Então o pecado, meus irmãos, o que ele faz? Ele entra realmente te fazendo ter uma visão, enxergando a maldade que há no pecado. Foi a primeira coisa que aconteceu. O primeiro efeito do pecado na vida do homem. Ele começou a pegar e se constranger. A cobiça entrou, trazendo transtorno. E foi o que eu disse, irmãos, hoje também não é isso não. O pecado da nossa vida começa quando a gente começa a olhar. Você começa a ser tentado. Você vê aquela situação, você está sem uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus. Aquilo ali começa a entrar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Por quê? Porque a sua mente não está revestida com a graça. Você não está na dependência de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que temos que fazer é guardar os nossos olhos. Guarda o olho. Porque aqui, meus irmãos, quando você olha, isso atinge diretamente a sua mente, o seu coração. Primeiro, segundo aspecto que aconteceu aí, vamos lá, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que aconteceu aqui, irmãos? Eles começaram a arrumar recursos próprios para tentar ali tampar a nudez deles. Começaram, meus irmãos, a pensar o seguinte: não, nós vamos resolver a coisa por nós. Esqueceram de Deus. Por alguns instantes deixaram Deus de lado. Aqui o coser as folhas ali para se tampar, irmão, é o recurso do homem, é nosso. Isso tem acontecido também hoje, irmão, sim ou não? Hã? A luta vem, a circunstância aparece para nós. O que a gente faz? Vou dar um exemplo aqui prático aqui. Você dá uma dor de cabeça, irmão. A cabeça está doendo muito. Hã? O que você faz? Você ora a Deus primeiro ou você procura um analgésico para tomar? Sejam sinceros. Procura o analgésico. Você procura o remédio primeiro. Isso é nosso, irmãos. Isso é da nossa natureza. Somos assim, somos filhos de Adão. Entendeu? Terceiro aspecto que aconteceu ali. Vamos lá, vamos caminhar, porque o tempo passa rápido, viu? Vamos caminhar. Terceiro aspecto que aconteceu, versículo 8. O homem fugiu de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, era natural e agradável antes do pecado. Não é isso? Deus fez tudo bom. Deus viu que era bom. Fez o jardim do Éden. Eu fico imaginando que ambiente gostoso. Que ambiente formidável, fantástico. É a eternidade, irmãos. Não tinha nada que desabonasse, não tinha nada, não tinha preocupação, não tinha nada. Então Deus ali, irmãos, a palavra fala que na virada do dia para a noite, Deus ali visitava Adão e Eva todos os dias. Todos os dias. Era uma presença natural. Era algo normal Deus visitá-los ali, irmãos. Está escrito aí no versículo. Mas o que aconteceu? Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, acompanhe comigo aí, nas suas Bíblias. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, foi o que eu disse, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Meus irmãos, isso acontece hoje, sim ou não? Quando a gente erra, quando a gente falha.
Eles não tentam se esconder? O certo era orarmos a Deus. O certo é quando pecamos, imediatamente. Não é daqui 1 hora, não é daqui 3 horas, não. Imediatamente, Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. Eu errei. Mas a natureza nossa, o que faz? Você foge. Você olha para os lados. Você tenta se esconder disso. Foi o que aconteceu com eles, irmãos. Olha o malefício que trouxe. Fugir de Deus. Fugir da presença santa dEle. Meus irmãos, terceiro aspecto. Vivemos da confissão de fé. Todos nós tornamos mortos em pecado. Próximo. E totalmente corrompidos em todas as faculdades da parte da alma e do corpo. Foi isso que aconteceu ali naquele instante, irmãos. E o terceiro aspecto que eu quero abordar com a igreja aqui nessa manhã, e aquelas referências ali em Tito 1,15, eu não vou abordar cada uma pelo tempo, né? Tito 1,15, Gênesis 6, versículo 5, Jeremias 17, versículo 9, e Romanos 3, do versículo 10 a 19, apontam justamente, irmãos, sobre essa condição que o pecado traz na vida da pessoa. De principalmente, é o terceiro aspecto, de nos vitimizarmos e colocarmos a culpa em Deus ou em Satanás. Vamos ver isso? Está lá no versículo 12 de Gênesis aí, ó, do capítulo 3. Vamos lá? Vamos ler o versículo 11 primeiro, para a gente entender, né? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha aí a vitimização do homem, irmãos. Olha aí, versículo 12. Então disse o homem a Deus, né? A mulher que me deste, a esposa, ela que me deu da árvore e comi. Adão colocou a culpa em Deus, não foi nele. Ó Deus, foi a mulher que só me deu. Senão não tinha acontecido isso. E vamos lá para Eva. Olha o que a Eva fez. Disse o Senhor Deus à mulher. Aí Deus indaga a mulher. A Eva. Versículo 13 aí, ó. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Colocou a culpa no diabo. Isso acontece hoje, irmão? Sim ou não? Hoje a gente vê, é igual eu falei, os irmãos, a gente vê, com todo respeito, né, claro, mas a gente vê os nossos irmãos neopentecostais colocando tudo a culpa no diabo. Ah não, foi o diabo que fez isso. E a gente vê hoje pessoas que se dizem crentes colocando a culpa em Deus de muitas coisas que acontecem com ele. Só que a Bíblia ensina, meus irmãos, que, primeiro, nós temos que assumir o nosso pecado. Porque muito, e para não dizer boa parte daquilo que acontece na nossa vida, irmãos, é por nós. É pelo nosso pecado, é pela nossa falha, é por aquilo que somos. É pela nossa natureza miserável, pela qual o apóstolo Paulo falou. Miserável homem que sou. É nós, irmãos. Não põe a culpa em Deus, não, e nem no diabo, não. É você. Deus te deu a Bíblia. Deus te deu as sagradas escrituras, irmãos, como uma regra de ética e fé, para você vivê-la. Para você buscar a Deus, porque a Bíblia nada mais é, igreja, daquilo que saiu da boca de Deus para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é tudo para nós. Ela nos guia como homens, mulheres, como melhores pais, esposos e esposas, cidadãos, irmãos, para a glória e louvor do nome dEle. Amém, igreja? Vamos lá. A confissão de fé continua dizendo que, sendo Adão e Eva os nossos ancestrais, irmãos, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. E a corrupção, preste atenção, igreja, olha aí, olha o que a confissão de fé fala.
E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. O que é isso, irmãos? Foi passando de geração em geração. Foi passando anos e anos, 4.000 anos, e atingiu todos nós aqui hoje, nessa manhã. Ou seja, querido, você é descendente de Adão. Você carrega sobre si essa natureza pecaminosa. E nós vemos no nosso dia a dia, irmãos, os efeitos desse pecado em nós. O quanto lutamos, não é verdade? O quanto a nossa mente é atingida, o nosso coração é atingido. Não é verdade, irmãos? Mas louvado seja Deus, igreja. E é o que nós vamos entrar agora. Ao pecado? Nós estamos num mundo jaz do maligno, sim. Um mundo de trevas, sim. Mas a Bíblia fala que somos peregrinos aqui. O eleito, irmão, grave isso. O eleito, o salvo em Deus, ele passa só um período aqui nessa terra. Mas a morada dele não é aqui. A morada dele é o céu. É o céu. Ele aguarda o céu. Ele não preocupa mais com esse mundo, se está bem, se está mal, se o mundo vai melhorar, se vai. Não, ele não está preocupado. Se é o melhor emprego, é o melhor carro, é a melhor viagem. Os irmãos, nada tem prazer para o verdadeiro salvo, se não herdar a mansão celestial lá na eternidade. É o que queremos, irmãos. O salvo deseja isso. Ele almeja só o céu. Mas aconteceu ali que, aí nós vamos ver a partir do versículo 9 aí, que mesmo o homem em pecado, né? Os irmãos aprenderam, ali eles já não eram perfeitos, justos mais, eles desobedeceram, pecaram. Deus foi misericordioso, igreja, longânimo, e veio falar com eles, em pecado. Sabendo que eles tinham errado, desobedecido, Deus foi lá e veio falar com Adão e Eva. Veio ali, meus irmãos, falar com pecadores confessos, desobedientes à aliança de Deus, pela qual Deus tinha feito. Olha que Deus longânimo, igreja. Olha que Deus misericordioso. Não é assim que Ele faz conosco hoje. Pecamos, erramos, mas Deus tem paciência com a gente. Ele fala ao nosso coração. E nessa manhã nós louvamos a Ele, porque Ele é Deus misericordioso conosco. Por isso estamos aqui. A prova, meus irmãos, real e cabal de Deus, da misericórdia dEle por nós, é uma coisa só. Nós passamos uma noite, deitamos, dormimos, acordamos e Ele nos sustentou. Ele te trouxe aqui nessa manhã, irmão. Segundo, Deus começa a fazer questionamentos a Adão e Eva, versículo 11. Vou acelerar um pouquinho aqui, irmãos, para a gente poder finalizar. Deus aqui, irmãos, a didática de Deus que Ele usa sempre é fazer uma pergunta, né? A gente vê isso muito claramente, o Senhor Jesus em suas parábolas. Sempre Ele pegava para fazer o homem refletir, Ele fazia uma pergunta. Não era isso? Olha o que Deus fez aqui, acompanha comigo. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus sabia que eles tinham comido, irmãos. Mas Ele queria escutar da boca de Adão e Eva. É o que Deus faz conosco. Deus quer ouvir da sua boca, irmão, o seu pecado. O que você errou essa semana? O que você errou hoje? O que você errou ontem? Temos que ter um diálogo com Deus, irmãos. O que aconteceu ali? Deus ali foi misericordioso, houve o diálogo, houve ali, meus irmãos, aquela conversa, para quê? Para que o homem ali visse, olha, realmente nós erramos. Nós pecamos, Senhor, nós desobedecemos a Ti, não era isso que era para fazer, não era essa condição que era para ser feita. E logo, meus irmãos, do versículo 14 a 16 aí, do capítulo 3 de Gênesis, a gente vê o castigo. Nós falamos sobre a queda do homem, falamos sobre o pecado
O que o pecado faz na vida do homem, faz na nossa vida? Só, meus irmãos, que para todo pecado há uma consequência. A igreja precisa entender isso. Não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado menor, pecado maior. Não, irmão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Desde as pequenas coisas às maiores coisas. Tudo é pecado. E nós precisamos ser tratados por Ele e saber que tudo que fazemos tem consequências. E quais foram as consequências, irmãos, sobre a vida daquele casal ali? Versículo 16. Vamos lá? O castigo, né? Vamos lá primeiro para Eva, né? O que aconteceu com Eva? Vamos lá? Dar à luz com sofrimentos. Ter filhos com sofrimentos. Olha o que a Bíblia relata aí. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará à luz aos seus filhos. Lembra que eu falei, meus irmãos, que nós iríamos entender muitos dos nossos sofrimentos atuais? Em igreja, é o que acontece. Mesmo hoje as mulheres, as irmãs aqui me corrijam se eu estiver errado. Mesmo com a cesárea hoje, é sofrido ou não, irmãs? Sim ou não? Dá à luz aos filhos, às mães aqui. Sim ou não, irmãs? Não é sofrido? É muito sofrido. Mesmo assim. E isso veio da onde? Lá do início. Está aqui, ó. Versículo claro falando sobre isso. Segundo, agravo e castigo que foi dado sobre, em específico, a mulher aqui, irmão, sobre a criação. Aquilo que seria normal e natural se torna um peso. O que foi isso? Está aí no versículo 16 também, ó. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Antes, irmãos, ser submisso ao marido antes do pecado era algo normal, era tranquilo, não havia problema nisso. Vai falar isso aí fora hoje, irmãos. O homem se tornou um capataz, o homem se tornou um homem autoritário, e a mulher sendo obrigada, sendo um peso para a mulher ser submissa ao marido. É isso que acontece, irmãos. E embora sendo crentes que somos, irmãos, e nós sabemos que a Bíblia ensina isso, ensina que que a mulher deve ser submissa ao seu marido, agir com modéstia, isso é bíblico, isso é agradável aos olhos de Deus, e Deus tem nos ensinado isso, mas a nossa natureza corrompida cria dúvidas em relação a isso. Às vezes é dado uma palavra aqui à frente, uma palavra justa, uma palavra realmente dentro daquilo que Deus quer, e infelizmente as pessoas se constrangem. Infelizmente as pessoas se constrangem com isso, sendo que é uma coisa, meus irmãos, que é a vontade de Deus para nós. É o que Deus quer. Então aqui foi um malefício, castigo que trouxe. Algo que era totalmente normal se tornou um peso. Vamos lá para o homem agora, Adão, versículo 17. Acompanha comigo, irmãos. Espero que todos estejam com a Bíblia aberta aí. Vamos lá? Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. Está acabando, viu? E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, Deus dizendo a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha aí que grave, irmãos. Então o primeiro castigo aqui que Deus deu sobre Adão, e foi até um castigo maior, né? Porque ele foi o precursor, né? O primeiro. Foi com Adão que Deus fez o pacto, a aliança. A terra foi amaldiçoada. Toda a terra. Como eu disse, nós somos filhos de Adão, descendentes dele. Então tudo que provém de Adão, prejuízo. Então a terra foi amaldiçoada. A gente tem resposta disso hoje, irmão. Nos dias atuais. Terremotos, catástrofes, tempestades, aquecimento global, pestes, fome,
vírus, tudo isso, irmãos, foi aqui, ó. A terra foi amaldiçoada. Estão vendo? O que isso acarretou? E isso tem impactado nós hoje? Isso tem impactado sim ou não, irmãos? Vírus, doenças, tudo isso está acontecendo no mundo, aquecimento global, não está acontecendo com nós, igreja, amém? Vamos lá, quarto aqui, aspecto. Continuamos aí no versículo 17 aí, irmãos. Versículo 17. Então, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Aqui Deus está falando, irmão, do trabalho. Deus fez o trabalho para ser algo natural. Deus criou Adão e Eva, igreja, para trabalharem no jardim do Éden. E o trabalho seria algo ali tranquilo, agradável para eles. Mas, irmãos, por mais que Deus, ele fez e o trabalho dignifica o homem, né? Trabalhar e trazer o sustento para sua casa é algo digno e glorioso. Mas, meus irmãos, o trabalho sempre será um peso. A rotina, a jornada. É difícil achar um irmão que fala assim, nossa, eu amo acordar cedo para trabalhar. Eu amo trocar turno, né, no meu caso, né? Eu amo ir hoje às 4 da tarde e ficar até a meia-noite na empresa e chegar 2 horas da manhã em casa. Nossa. Existe, irmãos? É um peso. Então aqui, meus irmãos, o juízo que foi dado a Adão ali, querido, olha, você vai trabalhar, mas sempre vai ser algo custoso, algo difícil. Não vai ser algo natural mais. E a gente vê as pessoas se preocupando hoje, nossa, eu vou aposentar, né, com essa lei nova, eu vou aposentar não sei daqui quantos anos. Irmão, não preocupa com isso não, você vai para o céu, querido. Você vai para o céu, para que preocupar com isso? É isso, irmão. E o último aqui, e é o principal castigo na vida de Adão, irmãos, e na vida da criação aqui de Adão e Eva, né, foi a morte. Versículo 19, acompanha comigo, igreja. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, o homem não foi criado para morrer. É isso, não foi criado. Isso que nós vivemos, essa dor da morte, né? O quanto é ruim perdermos um ente querido, né? Perder uma pessoa que amamos. Quanto é ruim, né, irmãos? Até o ímpio fala. Até o ímpio fala. Nossa, uma coisa a gente tem certeza, né? Um dia nós vamos morrer, né? Não é isso? Isso é a única certeza que a gente tem. Mas sabe qual que é a certeza do crente? Nós vamos morrer, mas vamos ter uma vida eterna com Deus. Está vendo o benefício de ser crente, irmão? O benefício de ser salvo em Cristo? A vida não termina aqui, irmão. Como a Bíblia fala, né, que 70, 80 anos, né, e passou disso é canseira e enfado. Não é isso? A Bíblia relata isso lá em Salmos. Mas para nós, irmãos, a nossa vida não está resumida em 70, 80 anos. Deus quer nos dar uma certeza, irmãos, que você é salvo nele. E que você vai viver uma vida eterna com ele, na graça dele, na glória dele. Mas foi um castigo que Deus deu à nossa descendência, que foi passar por isso. Passar esses momentos tristes que é a morte. Vamos lá? Então aqui rapidamente, né? Os malefícios, somos agora concebidos em pecado. Está a referência lá em Salmo 51:5. Né, Davi falando, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Salmo 51:5. Aqui fala realmente da pecaminosidade pela qual os olhos do homem sendo abertos, vendo ali nus, né? Vendo nus ali, né? Aí dali nasce ali a questão da sexualidade e tudo mais, da corrupção do homem.
E por natureza, filhos da ira, fomos transformados nisso, entre os quais também nós andamos outrora, está lá em Efésios 2:3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Já podemos glorificar, irmãos, porque éramos filhos da ira. Aqui está no passado. Nós somos filhos da graça de Deus, da luz dele. A igreja glorifica a Deus por isso. Somos agora filhos da promessa, filhos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Próximo. Escravos do pecado, sujeitos à morte. Está ali a referência, Romanos 6:20, Romanos 5:12, que nós já lemos. E todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus nos liberte. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Somos livres para adorá-lo. Somos livres para engrandecê-lo. Deus nos livrou das garras do maligno e nos transportou para a sua gloriosa luz. Próximo. Desta corrupção original. O que é isso, irmãos? O pecado original. Onde que o pecado se originou? Pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal. É que precedem todas as transgressões atuais. Foi o que eu disse aqui durante o estudo. Está lá, ó. Mateus 15, versículo 18 e 19. Eu quero fazer questão que os irmãos vejam o que é a nossa natureza. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios. Presta atenção se é isso que não acontece hoje, irmãos. Homicídios. Tem acontecido sim ou não, igreja? Adultérios. Prostituição. Furtos. Falsos testemunhos. Blasfêmias. É a realidade, irmãos? Sim ou não? A Bíblia está correta aqui, não está? Próximo. A corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. Foi o que eu disse. Nós passamos as tribulações. Estamos aqui. Continuaremos a viver nela enquanto estivermos nesse mundo. Mas nós não somos daqui. Próximo. E embora ela seja perdoada, essa corrupção, esse pecado, e mortificada através de Cristo, todavia, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeiramente e propriamente pecado. Foi o que eu disse. Tudo é pecado, desde o menor até o maior. E encerrando esse estudo, convido toda a igreja agora a abrir Gálatas 5. Carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 17, irmãos. Por favor, abram comigo para nós encerrarmos esse estudo dessa manhã. Não quero atrapalhar o almoço dos irmãos, o domingo dos irmãos. Está acabando. Gálatas 5, a partir do versículo 17. Para evidenciar, irmãos, aquilo que foi dito ali na confissão de fé, tá bom? Para deixar claro para os irmãos aqui. Gálatas 5. Todos comigo? Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos lá. Versículo 17 aí. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre essa lei. Mas, ora, as obras da carne são conhecidas, são. Estão vendo? Está confirmando o que a confissão de fé está falando, irmãos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus as que tais praticam. O que eu falei aqui, irmãos, é alguma novidade para os irmãos? Não, né?
Mas aí entra aqui naquilo que nós temos aprendido. E vamos fechar essa noite. E convido os irmãos a estar aqui, porque nós vamos encerrar a série de estudos sobre o fruto do Espírito. Meus irmãos, nós vamos sair daqui nessa manhã entendendo a queda do homem, entendendo o que é o pecado e o malefício que ele traz, o castigo que foi dado e as consequências acarretadas até hoje. Mas vamos entender, se eu sou crente, eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero todas as características que estão descritas lá e que nós aprendemos nas últimas semanas, irmãos, para quê? Para que realmente eu possa vivenciar o grande amor de Cristo Jesus, a sua misericórdia. Porque, meus irmãos, na cruz do Calvário, quero dizer para a igreja, o projeto redentor de Deus, o homem caiu, sim, houve a queda do homem. O pecado atingiu o homem, o mal atingiu o homem. Mas Deus, na cruz do Calvário, entregou o seu Filho, irmãos, para que esse mal não impedisse você de herdar o céu. Ele foi lá, pagou o preço por você, tirou a culpa que tinha sobre você, tirou todo o mal, e mesmo pecador que somos, Ele nos elegeu, nos chamou, nos regenerou, nos justificou para termos uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus, meus irmãos, possa completar e nos fazer digerir esse estudo durante o decorrer dos dias. Porque eu digo muito para os irmãos, você não consegue entender completamente um estudo, um sermão, uma pregação, logo que você ouve ela no dia. É necessário que você possa digerir isso, se alimentar disso. E realmente, irmãos, nós cremos que não só a aula de hoje, mas as últimas aulas, os irmãos estão realmente se alimentando delas, para realmente serem verdadeiros crentes e a cada dia terem uma vida firmada nas Escrituras santas do nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja?